Criar personagens vai além de você definir o temperamento ou a aparência física deles. É como conhecer uma pessoa sobre a qual você vai contar uma história. Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de estudos. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu considero ser os princípios fundamentais para a construção de personagens apaixonantes. Com uma busca muito simples no Google ou as perguntas certas no ChatGPT, você vai ter acesso às mais variadas formas de ficha de personagem, que vão ter desde aspectos mais descritivos, como qual a cor do cabelo do personagem, a altura, a cor dos olhos, as mais profundas, né? Quais são os segredos que ele guarda, quais são os medos, quais são as coisas mais profundas e até um pensamento geral sobre o arco do personagem dele. E ainda assim, muita gente se sente perdida na hora de pensar como é o personagem da história que você pretende contar. O personagem é a peça mais importante desse tabuleiro que é a nossa história. E todas as ações, mudanças, os conflitos que ele passa ao longo do tempo são como os movimentos que ele vai fazer ao longo desse jogo, que vão por fim contar a mensagem central do livro. Por isso eu acredito que a construção do personagem ela não pode ser simplista. Entenda, não quero dizer que você tem que fazer um trabalho imenso na construção do personagem, denso, antes de você começar o livro, porque isso vai depender de fato do seu estilo de escrita. Se você é um escritor jardineiro ou paisagista, você vai conhecer melhor sobre esse personagem conforme a história avança, conforme você vai escrevendo sobre ele. Então, todo esse trabalho de lapidação do personagem, ele vai acontecer depois do primeiro rascunho, não antes. E se você é um escritor mais arquiteto, aí sim, provavelmente você vai ter uma ficha de personagem muito mais preenchida antes de começar a história. Realmente não acredito que dá para fazer uma boa história sem que os personagens sejam cuidadosamente elaborados. Agora, isso vai acontecer sempre dentro desse gradiente. Quanto mais jardineiro o escritor for, maior a chance dessa construção acontecer depois do primeiro rascunho. Ele vai ter uma ideia geral de quem é esse personagem para começar a escrever. Conforme for escrevendo, ele vai conhecendo mais sobre o personagem e aí ele vai ter mais clareza para preencher essa ficha. E quanto mais arquiteto ele for, maior a chance dele planejar e preencher mais detalhadamente essa ficha de personagem antes de começar a escrever. E tem toda a variação aqui no meio, né? De descobrindo quem é o personagem, preenchendo mais a ficha. Mas a minha parte professora acredita que todo mundo se beneficia de um pouco de estrutura. Então eu vou procurar concentrar os conselhos de forma que você consiga aplicar independente do seu estilo de escrita. Nesse vídeo eu não vou abordar tudo sobre personagem porque realmente é um mundo de possibilidades. Então eu vou construir a base com vocês, os princípios fundamentais que você precisa considerar para a construção do seu personagem. Em outras oportunidades a gente pode trabalhar mais detalhadamente cada um desses pontos. Inclusive o propósito mesmo do diário de estudos é partilhar das estratégias e ferramentas que eu tenho estudado e aplicado na construção das minhas histórias como um recurso gratuito para outros escritores mesmo. Então, se você é escritor e tem alguma dificuldade em algum ponto da sua escrita, pode me contar nos comentários quais são essas dificuldades, ou se você preferir até me chamar no direct do Instagram para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu quero estudar e produzir vídeos que façam sentido mesmo para a comunidade como um todo. Eu quero que essa seja a minha contribuição para o aumento da qualidade dos escritos de ficção cristã. Eu não falo isso de uma posição de sabe tudo, mas de uma posição mesmo de uma colega de classe que está aprendendo e partilhando com os outros colegas sobre tudo que está estudando. Tudo bem? Então, esse ponto bem estabelecido, vamos ao que interessa, vamos ao ponto central desse vídeo. O que você precisa considerar para construir um personagem para essa história? Os primeiros 2 pontos é você entender que história é essa, por que essa história é importante, e o outro ponto é por que esse personagem. Quando você pensa em por que essa história, por que você quer escrever essa fagulha de ideia? Por que veio essa ideia para você? Por que você quis escrever sobre essa história? Por que ela importa para você? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Se você não tem clareza disso, talvez não seja o momento de você escrever essa história. Você vai guardar ali onde você costuma guardar suas ideias de história, você vai adicionando todos os insights que você tiver sobre ela, mas você não vai começar a escrever sem ter clareza de por que ela importa.
Digo isso porque pode ser muito frustrante você escrever uma história que você não tem um propósito claro ainda. Você vai até avançar com algumas cenas que essa fagulha de ideia gerou, mas vai travar em algum momento, porque o propósito da história não está claro. A motivação que você tem para escrever aquela história não está clara. Então é melhor que você guarde essa ideia até você ter essa clareza. É claro que conforme a gente escreve, esse propósito inicial vai ganhando proporções muito maiores do que a gente imaginava antes, como todo o trabalho que a gente se dispõe a fazer para o Senhor. A gente começa com a motivação, começa entendendo o que precisa ser feito e vai vendo o Senhor trabalhar de forma muito mais maravilhosa. Então, isso também vai acontecer com as nossas histórias. Então, essa fagulha, essa ideia inicial, ela precisa ser muito bem cuidada, muito bem regada por nós, inclusive em oração, como autores cristãos. Porque até pode ser que essa fagulha de ideia vire um ponto acessório de outra história, não a ideia central de uma história isolada. Quando eu decidi escrever, eu anotei 9 dessas fagulhas de ideia. E conforme eu fui escrevendo o primeiro livro, teve uma dessas fagulhas que se conectou tão bem, mas tão bem com um casal de personagens secundários que eu falei, não, isso daqui vai ser a história do segundo livro. E aí agora também, chegando mais pro final do rascunho do segundo livro, eu já percebi 2 personagens secundários que surgiram que vão se conectar bem com outras ideias de história. De forma que agora eu tenho 7 ideias mais estruturadas, né? Não são só a fagulha, mas estão mais elaboradas conforme o tempo passou. Então, você não precisa se preocupar em, não, essa fagulha que eu tive agora eu vou transformar numa história. Vai com calma. Qual é o propósito dela? O propósito dela já está claro? Então, elabora uma coisa um pouco mais densa, mesmo que você não vai fazer essa história florescer agora, porque às vezes a gente não escolhe quando tem a fagulha de ideia, né? Então, às vezes ela surge e você ainda está trabalhando em outra história, então você vai ter que guardar. E por mais elaborada que ela esteja, você vai deixar ela florescer em outro momento. Mas tudo bem. Outro ponto que você precisa entender é porque essa fagulha de ideia, essa ideia que você teve, precisa desse protagonista e não outro. Por que a jornada dentro da mensagem da sua história é importante para esse personagem? Porque quando você vai pensar na história como um todo, você precisa pensar por que ela importa para você, qual que é o propósito dela. Mas quando você vai começar a trazer isso para o personagem, você precisa pensar em como essa história é importante para ele. Por que essa jornada importa para ele? E é aqui que a nossa jornada de porquês começa, né? Usando como exemplo a história do Mateus e da Fernanda mesmo, o ponto central, a mensagem central da história é sobre aprender a desfrutar da graça de Deus nas mais diversas oportunidades de recomeço que nós temos na vida. Claro que tem muitas outras mensagens acessórias que surgiram ao longo do texto, mas todas elas vão apontar de alguma forma para esse propósito central. Então, por que a Fernanda e não outra mulher? Por que precisava ser ela? Porque embora ela tenha o desejo de ter uma família, ela tenha o desejo de ter alguém com quem compartilhar a vida dela, ela acredita que isso não é mais para ela, ela acredita que ela perdeu a oportunidade, que essa chance que ela tinha de construir uma família firmada em Deus se perdeu quando ela tomou decisões erradas na vida dela. Várias outras pessoas poderiam se beneficiar dessa mensagem. Várias outras pessoas precisam aprender a desfrutar da graça de Deus. Isso importa mais especificamente para Fernanda, porque ela acredita que ela não pode nem pedir isso, porque ela recebeu tanto, ela entende que ela recebeu tanto do Senhor, sendo acolhida de volta pela família, sendo acolhida de volta na comunidade da igreja, tendo um filho que agora também está firmado no Senhor, né, que está caminhando no Senhor. Ela acredita que ela já tem o suficiente, que ela não tem direito de pedir por mais nada, que ela não tem direito de desejar por nenhuma outra coisa. Então ela tem esse conflito. Ela gostaria de ter alguém para partilhar a vida? Sim. Mas ao mesmo tempo ela acredita que ela não pode pedir por isso, porque ela já recebeu tanto. Ela não merecia nada, não merecia esse recomeço que ela teve, esse acolhimento que ela teve na família, e ainda assim ela recebeu. Então ela quer focar em proteger o filho dela, proteger o coração dela de não ser enganada de novo. Esse virou o foco dela, esse é o conflito dela dentro da história. Então são essas escolhas que mostram por que essa história importa para ela.
né? Por que que ela precisa dessa jornada de aprender a entregar mesmo as coisas na mão do Senhor e se abrir para viver o melhor dele, qualquer que seja esse melhor. Essa é a primeira pergunta que você precisa responder sobre o personagem. Por que esse personagem e não outro? Por que que essa história, por que que essa jornada importa para ele? E aí fazer esse tipo de pergunta ajuda a gente a não construir um personagem que seja genérico demais. Porque, por exemplo, se a gente vai trabalhar uma questão de perda, perder alguém importante, um processo de luto, impacta qualquer pessoa. Mas por que que esse processo de luto impacta mais profundamente essa pessoa específica? Você precisa investigar esses porquês. E para conseguir fazer isso, para conseguir avançar nesses porquês, você vai precisar conhecer o seu personagem. E conhecer o personagem é quase como fazer um novo amigo. A amizade, ela se constrói conforme você vai conversando com a pessoa, conforme você vai convivendo com a pessoa. E aí você vai aprendendo os gestos que ela usa, o sotaque que tem, o tipo de palavra que usa, como faz a construção de frases. Tudo isso você aprende com a convivência. E isso pressupõe uma certa vulnerabilidade ali da parte do personagem, né? Você vai conhecer as dores, as falhas, as virtudes, por que que ele age como age, por que que ele fala do jeito que ele fala, por que que ele tem essas dores, o que que aconteceu com ele ao longo da vida, ao longo da história, para que essas dores fossem tão pungentes para ele, por que que ele criou as resistências que ele criou e quais são as virtudes que ele tem, por que que ele tem essas virtudes, o que que gerou essa formação. O personagem apaixonante é aquele que é uma pessoa. Ele precisa ser tão real quanto você e eu, exceto pelo fato de que ele é imaginado, mas ainda assim uma pessoa. E como toda pessoa, ele tem uma história, ele tem todo um processo que trouxe ele até esse ponto da fatia que você vai contar da história dele. Mas você precisa ter conhecimento do que aconteceu antes para entender por que ele é como ele é quando chegou aqui e quais são as coisas que vão precisar acontecer com ele para que ele chegue no ponto final da história, para que ele consiga aprender ou não a mensagem final, para você conseguir desenhar a curva dele. Você precisa ter conhecimento disso, você precisa entender ele como pessoa. E não tem nada pior do que você ler uma história que você não se importa com o personagem. Às vezes você achou a premissa super interessante e aí você vai até seguir pela história por causa dessa premissa interessante, mas você não tá nem aí com o que acontece ou deixa de acontecer com o personagem. Você quer saber como o livro termina, você quer saber só como a história termina. E às vezes você até encontra personagens secundários que são mais interessantes do que o personagem principal por causa disso, porque parece que o porquê deles, a motivação deles fica mais clara do que a do personagem principal. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então vamos pensar em qual é o básico para começar, para a construção do protagonista, né? Depois a gente fala dos personagens secundários, mas para a construção do protagonista, o que que a gente precisa saber para começar a investigar essa história dele? Então você vai pensar em qual é o objetivo desse protagonista, qual é o sonho desse personagem, o desejo dele, o alvo dele, qual é o medo que ele tem, que geralmente vai ser um medo que vai impedir ele de alcançar esse objetivo até ele conseguir passar pela jornada da história, e qual é a crença limitante dele, que é o conjunto de valores que ele usa para tomar todas as decisões dele, mas que vai precisar ser trabalhado, vai precisar ser mudado ao longo da história para que ele de fato alcance esse objetivo. E a partir disso, você vai pensar em como que esse medo vai atrapalhar ele a tomar as decisões que ele precisa para atingir nesse objetivo, para passar pela essa jornada de transformação que a história propõe. E você precisa disso, mesmo que em linhas gerais, antes de você começar a sua história. Ou então você corre o risco de ter um monte de cenas aleatórias que levam de nada a lugar nenhum, ou de descrever um personagem com o qual ninguém se importa. E aí sim a gente vai avançar com essa clareza para o perfil físico e psicológico do personagem. É mais do que, não, mas é que eu acho que ele vai ser assim, eu imagino que ele seja dessa forma, né? Vai além de entender qual seria o perfil genético dele, mas também como a personalidade vai moldar a postura de corpo dele. Então, é um cara super alto, mas ele é tímido, provavelmente ombros curvados fazem parte da postura dele. É uma pessoa que tem olhos claros lindos, mas ela se envergonha de
de todos os comentários que as pessoas falam sobre isso. Então ela vai ter o hábito às vezes de olhar para baixo, ela vai evitar olhar as pessoas nos olhos. Então tudo isso faz parte da construção do personagem, entendendo qual é a crença limitante dele, entendendo qual é o medo dele, entendendo qual é o objetivo. Isso tudo precisa casar, isso precisa estar bem conciliado. Porque a escolha do personagem, ela não é aleatória, ela tem a ver com a história, como a gente falou antes, né? Precisa ter um porquê para ele estar ali. Então, tudo tem um propósito, todos os detalhes precisam ter um propósito. E a questão de descrever com mais ou menos detalhes, você não precisa, a primeira vez que o personagem aparece, descrever ele da cabeça aos pés todo detalhadamente. Não, você pode contar a porção que é relevante para a história, mais do que isso. Relevante para aquele trecho da história, porque ao longo do texto, ao longo da história, você vai trazendo mais aspectos desse personagem. E aí você precisa lembrar que a personalidade, a postura que ele tem, também conta uma história. E a ficha de personagem, você vai fazer ela em linhas gerais ou uma descrição mais minuciosa? Eu acredito que você precisa ter um perfil de personagem que você pode preencher conforme você for conhecendo ele ao longo da história. Então esse é o básico, você conhecer qual é o objetivo dele, o medo, a crença limitante e ter uma descrição de perfil físico e psicológico que tenha essa base para você construir as falas dele, construir o avanço dele ao longo da história e elaborando mais ou menos de acordo com o seu estilo de escrita, né? Se é mais para arquiteto, descrevendo mais, deixando mais profundamente ele definido, ou se é um estilo mais jardineiro, paisagista, descobrindo os princípios dele ao longo da história e alimentando essa ficha de personagem. Por que que isso é importante? Por que que eu acredito que é importante você ter essa ficha de personagem? Para você conseguir garantir a coerência dele ao longo de toda a jornada dele. Porque o que vai acontecer muitas vezes, né? Quando você conhece uma pessoa, você sabe mais ou menos como ela vai agir em diversas circunstâncias. Então, realmente, quando alguém conta alguma coisa, uma mentira deslavada sobre um amigo seu, você sabe olhar e falar assim, não, fulano nunca faria isso. E é esse nível de conhecimento que você precisa ter do seu personagem. Porque às vezes você tem ideias de cena e vai descrever uma ideia de cena que quando você vai ler, você fala, olha, ele nunca diria isso. Nunca dessa forma, né? Seria outro trabalhar, ele faria outro caminho para isso. E aí você tem essa oportunidade de ajustar essa ideia de cena ou descartar completamente se de fato ela não faz parte da jornada para esse personagem. E é claro que tem muitas formas de você aprofundar o conhecimento dele, a definição da personalidade, mas isso seria assunto para outro vídeo. E aí, como próximos passos, você vai definir a curva desse personagem, né? Entender qual é o processo, né? Em linhas gerais, qual é o caminho que ele vai seguir para chegar naquele objetivo e quais são as pessoas que estarão junto com ele nessa jornada. Que aí a gente pensa em quais são os pontos iniciais para a gente pensar para os personagens secundários. Então, pensando no personagem secundário, a gente precisa lembrar que ele é uma pessoa também. Então, qual que é o objetivo dele? Qual que é o papel dele na história? Quais são as crenças dele? Qual que é o arco dele também? Como que, passando por essa jornada, ele vai ajudar ou atrapalhar o protagonista? Quais são os conflitos, quais são os segredos ou auxílios que ele presta para esse protagonista? Um dos pontos mais importantes é por que ele precisa estar nessa história. Ele não pode estar ali para cumprir um auxílio para o protagonista e só. Ele precisa estar ali porque ele mesmo precisa viver essa jornada. Ele mesmo precisa se transformar ao longo dessa história. Ele precisa começar num ponto e chegar a outro. Então ele vai fazer parte ou de uma das mensagens secundárias ou ele vai encorpar na mensagem central do livro, mas ele precisa passar por alguma transformação também. Todos os personagens secundários que aparecem precisam ter um propósito de estar naquela história por eles mesmos, para além do auxílio que eles vão prestar para o protagonista. Então, com esses pontos em mente, você consegue desenvolver o seu personagem para começar a sua história. Lembre-se que é como conhecer uma pessoa, então conforme ele aparece em algumas cenas, você vai conhecendo mais sobre o jeito dele, sobre como ele fala, como ele se comunica, qual é a voz dele, como que ele age e reage em determinadas situações. E aí, quanto mais bem descrito o seu personagem estiver, mais fácil vai ser entender qual é o caminho que ele precisa seguir em cada cena, como que ele vai avançar na jornada dentro de cada cena.
E aí eu recomendo fortemente que você escreva as cenas do passado do seu personagem, né? As cenas de partes da vida dele que trouxeram ele até ali, desde a infância, como que cada uma das crenças limitantes que você definiu foram sendo estabelecidas ao longo da vida dele, porque essa é uma ótima forma de você conhecer como ele fala, como ele se porta, por que que ele toma as decisões que ele toma. E às vezes essas cenas nem vão entrar na história, às vezes vão entrar como forma de flashback, ou algumas você vai inserir como parte da história mesmo, porque faz parte da fatia de vida dele que você está contando, mas muitas delas não vão entrar, muitas delas vão ser mesmo só a base para você entender quem ele é. E eu amo falar sobre a construção de personagem, desde a parte básica, que é compreender quem ele é e qual é a história dele, até a parte mais profunda e posterior ali de entender como fazer uma boa edição para garantir a coerência das ações dele ao longo do texto, né, de que a voz dele seja constante e distinta de outros personagens, porque também é muito ruim a gente ler um livro que todos os personagens parecem iguais. A ideia é que a gente vai trabalhando eles de forma que no discurso ali, na descrição, nem sempre você precisa dizer fulano disse, porque tá claro ali na forma de falar, na forma de expressar, você sabe quem é que falou aquela frase. Então, realmente tem muito detalhe para trabalhar em cada ponto, em cada aspecto do personagem. Assim como a gente vai avançando em conhecer as pessoas que a gente conversa, a gente vai avançando em conhecer o nosso personagem também. Então me conta nos comentários o que você achou desse vídeo e quais são os pontos que você gostaria de estudar mais profundamente sobre personagem, porque a gente pode avançar falando sobre como estruturar a personalidade dele e até pensar em alguns exercícios para que a gente consiga fazer com que ele tenha uma voz distinta dos outros personagens do seu texto. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Essa é uma forma muito simples de você ajudar a crescer o canal e esse conteúdo a chegar a outras pessoas. E começa hoje, dia 16 de julho, lá no Mackenzie, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, a FEFIC desse ano. Eu vou estar lá todos os dias com esse marcador lindo, com alguns dos ingredientes da minha história e também o QR Code que leva tanto para a sinopse do livro, como espero que em breve também tenha o link para o livro. Começa hoje, dia 16 de julho, no Mackenzie, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, a FEFIC. Eu vou estar lá todos os dias com esse marcador, inclusive, então se você me encontrar por lá, você pode garantir o seu, que tem aqui alguns dizeres da história e alguns dos ingredientes com QR Code, acesso tanto para a sinopse do livro, como se Deus quiser também em breve vai estar com acesso ao livro para você conseguir ler. Então, se você estiver em São Paulo, se programe para ir à feira, a entrada é gratuita, você pode, eu vou deixar o link na descrição para você retirar o seu ingresso e você vai ter a oportunidade de conhecer autores mais diversos da ficção cristã e muitas histórias novas da ficção cristã e também pode me encontrar por lá para ganhar o seu marcador. Quero gravar vários vídeos por lá esses dias, então semana que vem tem vlog de como foi a minha experiência na FEFIC desse ano. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!